Olá, hoje dando continuidade à série de Salmos, a partir do capítulo 21. Aqui temos um cântico de gratidão, uma celebração pela vitória concedida por Deus após uma batalha. Terminamos o capítulo anterior, o último vídeo, dizendo que o povo de Israel partiu para batalhar uma guerra. E agora no capítulo 21, vemos que eles venceram essa guerra e agradecem a Deus. Já no capítulo 22, em contraponto, depois de algum tempo ter se passado, é dito que Davi está angustiado e diz: Deus meu, por que me desamparaste? O salmista expressa dor profunda, sensação de silêncio divino e sofrimento extremo. E o texto descreve angústias físicas e emocionais. Por quê? Porque os inimigos de Davi ressurgiram. Eles voltaram. E Davi se sente humilhado, cercado por inimigos. É dito que ele tem dores no corpo e sensação de morte iminente. E, além do mais, o Salmo 22 é um salmo importante, já que é um salmo considerado messiânico. E por que messiânico? Porque, de certa maneira, invoca o futuro em relação ao Messias que virá. E isso se deve pelo fato do texto possuir muitas descrições que se cumprem de forma impressionante na crucificação de Jesus, como a repartição das vestes, como é dito no versículo, os insultos e também a fraqueza extrema. E é por isso que o salmo é considerado fortemente messiânico, o Salmo 22. Vale ressaltar que, na época que esse salmo foi elaborado, Jesus ainda não tinha vindo. Ele viria séculos mais tarde. E esse capítulo termina dizendo que Deus ouvirá a oração de Davi e irá respondê-lo, e que também as gerações futuras ouvirão sobre a justiça de Deus e das coisas que ele fez. E de fato, se pararmos para pensar, isso está acontecendo. Na época de Davi, milhares de anos atrás, Davi disse isso. E até hoje temos conhecimento dessas histórias. O personagem Davi talvez não imaginasse que as suas palavras seriam proferidas milhares de anos depois, pelo mundo inteiro. Então, e não apenas em Israel. Eu acho isso bem interessante. E agora, no capítulo 23, aqui o salmista é dito que Deus conduz o salmista a lugares de descanso e renovação, restaurando sua alma e guiando-o por caminhos justos, mesmo quando ele atravessa o chamado, conhecido Vale da Sombra da Morte. Aqui podemos dizer que é o fundo do poço em que uma pessoa pode chegar, quando a pessoa está totalmente perdida, sem esperança de vida. O texto também menciona a questão de um cajado e de uma vara. Mas aqui, esses instrumentos simbolizam apenas disciplina, correção por parte de Deus e proteção. E é um salmo que também apresenta uma metáfora, uma pequena metáfora, dizendo que Deus é apresentado como um anfitrião, um homem antigo, que prepara uma mesa, um banquete, diante dos inimigos. Menciona também a questão da unção com óleo,
que naquela época era utilizado para consagrar um rei, dar autoridade a um membro importante. E é dito que o cálice transborda. Imaginemos um copo de água, que é o cálice, transbordando, ou seja, a água está derramando sobre o copo, simbolizando abundância, riquezas. E o salmo termina com uma certeza: a bondade e a misericórdia de Deus acompanharão o salmista por toda a vida. Já aqui no capítulo 24, o salmo afirma logo no início que toda a terra, todo o planeta pertence a Deus. Deus é o Criador e é Ele que sustenta esse mundo. E é isso que estabelece a base desse salmo. Quem Deus é e por que Ele merece honra dos seres humanos. E em seguida, o texto faz uma pergunta essencial: quem pode subir ao monte de Deus e permanecer em sua presença? E logo em seguida dá a resposta. Diz que é necessário pureza moral e espiritual, mãos limpas, coração puro, uma vida íntegra e fidelidade. Esses poderão contemplar a face do Senhor. E o Salmo reforça a ideia de que comunhão com Deus, de que um coração verdadeiramente arrependido e fiel vale mais do que rituais externos. E por que eu digo rituais? Porque naquela época se praticavam os rituais na congregação dos sacrifícios de animais para perdoar os pecados do povo. E até mesmo hoje temos muitas liturgias nas igrejas. Mas aqui o Salmo está afirmando que mais vale o coração puro, arrependido, com fidelidade a Deus, do que esses rituais. E agora veremos o último capítulo do vídeo de hoje, capítulo 25. E o Salmo 25 é uma oração pessoal do rei Davi. Ele começa declarando sua confiança em Deus e pedindo para que não seja envergonhado diante de seus inimigos. E Davi também faz uma confissão sincera. Pede que Deus não se lembre dos pecados de sua juventude. Já nos versículos finais, Davi clama por livramento das aflições, dos inimigos e da solidão até mesmo, encerrando com um pedido não só para si próprio, mas por todo o povo, por toda a nação de Israel, para que Deus os livrasse dos inimigos, para que Israel não fosse destruída. Aqui concluímos o vídeo de hoje.